Olá pessoal, tudo bem? Vou botar aqui o tema da live. Tentar fazer um episódio por dia e fazer essa resenha sobre o episódio. Eu comecei hoje a ver a série Emily in Paris e vou colocar aqui enquanto vocês vão entrando. Vocês puderem compartilhar ali, botar coração, enviar para os amigos, é bom, né? Porque não vou botar melhor Emily in Paris, primeiro episódio. E depois vou deixar gravado, porque aí o pessoal pode assistir. Também vou botar as perguntas aqui para quem quiser falar sobre o que eu for falando. Vamos tentar falar sobre o tema do primeiro episódio, claro, né? E as dúvidas sobre esse episódio. Não vou fazer muito longa a live, porque a série em si é rapidinha, né? E por isso que é gostosa. Então também a resenha não pode ser muito maior, muito mais longa, quer dizer, do que... Como é que faz para botar as perguntas? Não sei. Bom. Desativar a solicitação de participar, desativar comentários. Bom, não vou deixar os comentários para vocês, que depois eu ativar comentários. Tá bem? Então, bora começar? A série mostra uma menina que vem morar em Paris, para quem ainda não viu. Não vou contar muito da história de cada capítulo, só os detalhes interessantes que eu anotei no meu livrozinho e vou trocando ideia com vocês. Ela vem substituir a chefe dela, que descobre que está grávida, e uma empresa que parece que comprou, né, uma parte. No primeiro capítulo não dá para entender muito bem, e parece que virou sócia de uma empresa francesa aqui, de marketing, e ela chega sem saber nada de francês, numa empresa francesa, e aí vai começar a história dela em Paris e no trabalho, né? Então, para começar, a primeira coisa que eu gostei sobre a série, que é interessante para quem não veio a Paris e para quem vai vir, é quando ela entra no prédio que ela vai morar e sobe as escadarias. E aí o agente imobiliário fala para ela que na França tem o rez do chão. Em Portugal também tem o rez do chão, em francês é rez-de-chaussée. E o primeiro andar, o número 1, se conta a partir do... como se fosse o nosso 2, em vários lugares do mundo, e pelo que a série descreve, os americanos também, né? Então isso faz um pouco de confusão, inclusive depois ela confunde a contagem e bate na casa do vizinho nesse episódio. Depois, quando ele entra, ele fala para ela, o seu chambre de bonne, né? Isso, traduzindo, era o quarto que os serviçais moravam. Aí teve uma grande discussão se isso é um chambre de bonne ou não, e por quê? Porque os prédios de Paris são, em sua maioria, do século XIX. Fim do século XIX, início do século XX. E as grandes famílias, os apartamentos eram gigantescos. E os funcionários dessas famílias moravam, né, no caso, que hoje não moram mais, no último andar do prédio. Porque como Paris foi toda reurbanizada e reformada, as famílias pobres tinham que morar fora de Paris. Então os funcionários, né, as empregadas domésticas, os serviçais das grandes famílias moravam no próprio prédio para não ter que entrar e sair de Paris todo dia. E cada família tinha 2, 3 apartamentinhos. E por que teve essa discussão? Porque hoje em dia, com a especulação imobiliária,
pessoas juntaram 2, 3 chambres de bonne e fizeram um estúdiozinho, como é o dela, um quarto e sala, um conjugado ou uma kitnet, dependendo de qual parte do Brasil vocês vivem, chama de uma forma, né? E já aproveitando que vocês viram ela subindo com um agente imobiliário e também depois no trabalho vocês vão ver um elevadorzinho bem curtinho, isso também explica a época que esses prédios foram feitos. Não havia elevador, então em Paris os hotéis têm elevadores bem pequenininhos e quando se aluga apartamentos no Airbnb ou qualquer outro site, é justamente como mostra na série. Muitos não têm elevador, é típico de Paris, né? Então isso também é interessante. Outra curiosidade, um dos chefes lá dela, um dos sócios da empresa, na verdade, fuma dentro da empresa. Gente, ninguém fuma dentro de lugar fechado, né? É contra a lei, é proibido. É claro que eles fumam ainda embaixo das varandinhas, o que também dizem vai ser proibido, mas aquilo é uma forçação de barra, tá, gente? Porta pesada. Quando ela entra, chegando à noite do trabalho cansada, ela empurra aquela porta com bastante força e mostra o cansaço dela, o esforço dela para abrir a porta. Isso é interessante. E a gente brinca que Paris, as portas são um capítulo à parte. Voltando à época da construção desses prédios, o transporte era de carruagem, de carroça. E as carroças entravam nos prédios. E essas grandes portas, altas e largas, eram justamente para a carruagem entrar no prédio e elas foram mantidas, só que tem um buraquinho para o pedestre, para a gente, né, que mora no prédio ou que vai visitar, entrar no prédio. Que mais? Aí eu gostei de anotar os locais que ela passou. E para quem curtir a série e for voltar a Paris e quiser ir nos locais, né? Depois a gente pode fazer uma lista, mas eu vou falando a cada capítulo, né? Ela aparece falando com o namorado, o primeiro contato dela com o namorado ao telefone, ela tá na Pont des Arts. Pont des Arts é a antiga Ponte do Cadeado, que ficou famosa, chegou a ter 45 toneladas de cadeado. E fica entre o Louvre e a Academia Francesa de Letras. Um prédio bem bonito que tem ali, que muita gente passa despercebido. Eu no City Tour gosto muito de parar ali para o pessoal fazer uma foto, que muita gente nem sabe direito onde é esse prédio. Outra curiosidade, né? Onde ela mora, todo mundo pergunta. Então, se vocês estiverem olhando para o Panteão, à esquerda, meio que na diagonal, vai estar o campus de direito da Sorbonne. À direita vai estar a Mairie do 5º arrondissement, que é o bairro que ela vive, o 5e, que é o 5º arrondissement. E logo essa ruazinha à direita vai sair nessa pracinha que vai aparecer com certeza muito na série, porque é muito charmosa, tá? E logo ali embaixo tem uma padariazinha, que eu sei que vai aparecer muito na série, e mostra ela comendo um pão ao chocolate. A gente e o mundo conhecem da culinária francesa o croissant, né? Que não é invenção francesa. Fica a dica aí. Foi uma invenção lá de Viena, em relação a uma homenagem a uma invasão turca. Não posso decorrer sobre isso, mas já fiz uma live falando com Francis sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque ela come um pão ao chocolate. Ela não pediu um croissant, né? Um croissant. E isso é curioso. Eu também sou fã do pão ao chocolate. O pão ao chocolate é bem parecido com a massa do croissant, mas feito de uma outra forma. E tem 2 barrinhas de chocolate derretidas por dentro. E é maravilhoso, ainda mais quando ele está quentinho. E se vocês olharem na série, é R$1,40. Minha esposa estava do lado e falou, tá caro esse pão ao chocolate aí. Em média é R$1,10, R$1,20. Mas enfim, é o 5º arrondissement, também é um pouquinho mais caro. E a série botou a R$1,40. E quando você come ele a primeira vez, é realmente incrível. Assim, quando você come um croissant francês aqui, você também sente... É uma sensação maravilhosa. E a moça que trabalha na padaria, vocês viram, né? Ela não corrige assim. Ninguém corrige os turistas assim o tempo inteiro. Até porque foi a primeira vez que ela foi na padaria. Então eu também achei forçação de barra.
Claro que depois, com o tempo, ela virando uma cliente rotineira e sabendo que ela está morando ali, a francesa pode querer ajudá-la, porque é o desenvolvimento da língua, claro, né? E é bom pra gente quando tá chegando, mas eu achei que foi um pouquinho de forçação de barra, mas ok. Isso é muito legal, né? Ela chega no trabalho muito cedo e pergunta para alguém do trabalho se é feriado, né? Porque ninguém tinha chegado. E aí quando o menino chega, ele fala, né, que é 10 horas o horário, ou 10 e meia, agora eu não me lembro. Mas o horário aqui na França, isso é interessante, é baseado sempre no inverno. Ou seja, como agora no inverno que a gente está chegando, o dia clareia mais tarde, o horário fica todo baseado em cima disso. Senão teriam dois horários, né? Um para o verão, outro para o inverno. Então, a vida começa um pouco mais tarde. Então, é muito comum o turista, quando vem a primeira vez, eu marco City Tour às vezes 8, a gente sai para Versailles bem mais cedo até do que 8, e aí o turista fala, poxa, tá tudo fechado. Ou o turista, eu cheguei ontem e tava tudo fechado essa hora da manhã, é normal e tal, era feriado. E não, a vida começa mais tarde mesmo. Vamos lá. E achei interessante, né, que ela é nova na empresa e na hora do almoço pergunta se a galera vai comer. E cada um dá uma desculpa. E as desculpas eu achei até bem plausíveis, mas depois acabou que eles foram almoçar juntos e não queriam a companhia dela. Mas eu anotei aqui que uma das chefes disse que não comia, que preferia fumar. E é bem comum mesmo ele comer uma besteirinha assim na padaria, dar uma fumadinha e subir de novo para trabalhar. A gente vê as padarias muito cheias na hora do almoço. É o parisiense mesmo que prefere comer rapidinho, lanchar, do que sentar para almoçar e gastar tempo. Eles gastam mais esse tempo no jantar. Vamos lá. E aí ela vai lanchar sozinha no Jardim do Palais Royal, que eu gosto de parar no City Tour. Mostrei no meu último City Tour a pé que eu fiz. E é um local que é uma pérola de Paris, coladinho no Louvre, uma área verde maravilhosa, e que pouco turista vai. Então é um roteiro que eu gosto de botar quando você sai do Louvre, passa pelo o Jardim do Palais Royal e vai em direção à Ópera e à Lafayette. É um roteiro e você dá aquela respirada, aquela sentada naqueles bancos que ela está sentada e se dá aquele up, né? Se reenergiza para poder continuar a sua caminhada. E nesse momento desse capítulo, né, do primeiro capítulo, do primeiro episódio, ela conversa com uma Nunu. O que é uma Nunu? É uma babá. É muito comum em Paris e região parisiense, e esse trabalho é muito necessário e sempre tem vaga de trabalho para quem um dia sonha, por exemplo, em vir tentar morar em Paris ou trabalhar em Paris. Por que precisa se dar Nunu? Porque os horários escolares na França, eles são muito diferentes do Brasil. Por exemplo, as crianças estudam segunda, terça, quinta e sexta o dia todo e quarta pela manhã, ou não estudam na quarta. Então a Nunu é importantíssima, tanto para essa quarta, quanto para a hora que eles saem. Por exemplo, nossos meninos saem 4h20. 4h15, obrigado. E imagina, 4h15, se o horário de trabalho é 9h30, 10 horas que começa, eles só vão sair, são 7 horas de trabalho por dia, mas dependendo do trabalho, a pessoa trabalha até mais tarde. Então, as Nunus são muito importantes, tá? E para levar para as atividades da criança, natação, judô, inglês, o que for, né? Tô com a minha assistente aqui hoje me ajudando sobre vida francesa. E ela se vestindo daquele jeito, a babá, a Nunu, isso não existe, tá, gente? Aquilo também achei forçação de barra, tá toda moderna e tal, e ela, no caso, é chinesa na série. E ela acaba falando mal dos chineses, dizendo que os chineses falam mal nas costas, são maus nas costas, e os franceses são maus na frente mesmo, explicando para ela. E ela acha até que ela é turista. Depois ela fala que acabou de chegar e dá o telefone para elas se virarem amigas. Provavelmente elas ainda vão se encontrar aí na série. Bom, e em Paris
como mostrou, se dá 2 beijinhos, como no Rio de Janeiro. Alguns lugares do Brasil dão 3, outros 1. Eu sempre gosto de explicar isso também para os turistas, que aqui na França aqui em Paris e na França são 2 beijinhos. E as crianças, no final dessa cena, as crianças elas respondem a babá, e é uma cena comum, eu já vi muitas vezes as crianças responderem mal aos pais e às babás. E tem até um livro de uma americana, né, que eu critico muito, brinco que um dia eu vou fazer um livro e vou desbancar esse best-seller, que fala: as crianças francesas não fazem manha. E eu tenho uma série de explicações do porquê que elas não fazem manha, também não vai caber aqui. Eu conto quando vocês vierem fazer esse tour e quando eu fizer o livro. Eles responderam: você não é nossa mãe, fica quieta, alguma coisa, né? Eles chamaram ela de La Pluque, e como vocês viram, é uma forma... Tava meio que pejorativa, né? Meio que humilhando ela, e nesse episódio o rapaz vai depois pedir desculpa para ela. E é quando ela senta na ilha de Saint-Louis. A ilha de Saint-Louis é uma ilha colada na ilha de La Cité, que é a ilha da Notre-Dame. Então ela senta ali bem no Bertillon, que é conhecido como o sorvete mais famoso da França e mais gostoso da França. E quem vier a Paris ou veio a Paris tem que ter comido ou terá que comer um Bertillon, e é realmente muito gostoso. Na cena, um rapaz, antes do amigo do trabalho dela chegar, pega uma cadeira dela e senta na mesa. Ao lado da mesa que ele senta, tem uma menina tomando o Bertillon, e no toldo vermelho aparece escrito Bertillon, e é um clássico. Também sempre paro no City Tour ali e falo para os clientes tomarem um Bertillon. E no fim desse capítulo, quando esse companheiro do trabalho vai pedir desculpa para ela, eles abordam um tema muito interessante, né? E que aí a gente pode abrir para as perguntas, que já estamos aqui com 18 minutos, e eu vou olhar as perguntas que já tem aqui. E eles abordam o tema da felicidade, que é um tema muito vago, né? E pessoal, sobre o que é felicidade. E aí eles falam também sobre o viver para trabalhar e o trabalhar para viver. E mostra uma ótica de que o europeu, o francês, ele trabalha para viver, ele não vive para trabalhar, né? E a gente tem essa ideia de que o americano é workaholic, só trabalha. Na minha humilde opinião, é difícil. Vamos dizer que o francês sabe viver, o europeu sabe viver, mas também tem gente que trabalha muito, também tem gente que se dedica ao trabalho, e também tem gente que é feliz trabalhando, como a menina mostra nessa cena. Ela trabalhar muito, ela gostar, ela sente prazer nisso, fez ela vir a Paris, é o que ela fala na cena, né? E eu copiei aqui o diálogo para ver se vocês lembram. Quem já viu a série, ele fala: talvez você não saiba o que é ser feliz. E ela: talvez você seja um pouco arrogante. Aí ele falou: você veio para Paris sem falar francês, talvez isso seja arrogância. E aí ela fala: mais ignorante que arrogante. E ele fala: é a arrogância da ignorância. Ela pede desculpa, né, ela pede desculpa por se ofendeu, e ele diz que nada o ofende. Isso é muito parisiense, muito francês, na minha opinião. Em 8 anos de França, eu acho que é assim, 80%, poderia dizer. Eles não se ofendem com qualquer coisa, eles gostam de dialogar, eles gostam de discutir, eles têm pontos, né? Gostam mesmo de ter uma opinião e discordar do outro. É uma discussão, gostam de dialogar. E quase nada os ofende. Isso é bem interessante da cultura francesa e do francês. Eu gostei muito dessa parte. E aí no final ele fala: não se adiante, né? Não chegue cedo no trabalho, para ela já ir entrando no ritmo francês. E no fim termina o episódio, o capítulo, ela falando com o namorado, né, pelo
telefone, fazendo uma chamada de vídeo, a conexão fica meio ruim e ela vai terminar com um brinquedinho, né, um vibrador, ela mete o vibrador, não, mete o vibrador na tomada ou na ficha, em português de Portugal, e a voltagem acaba, isso fica a primeira lição para os turistas, a voltagem na França e na Europa é diferente de alguns lugares do mundo, e aí dá um curto-circuito no prédio, no bairro todo, né? Então ficou legal, 20 minutos aí sobre o capítulo, e eu abro 10 minutinhos aí pra gente conversar, pra se tiver alguém aí também querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Eu passei uns dias aí e a galera não era tão chata como na série. Então, não gosto nunca de generalizar. E cada experiência é única. Cada vivência, cada vinda é difícil. Às vezes você pega uma pessoa bem-humorada, uma mal-humorada, um funcionário ou um dono. É muito relativo. E não dá pra generalizar, mas a série deve exagerar. É o meu primeiro episódio, a gente vai fazendo a cada dia um episódio e a gente vai tentar discordar, concordar, falar sobre esses temas, tá? Eu gostei da série, bem leve, é um pouco, vamos dizer assim, nesse início eu achei um pouco bobinha, mas mostra Paris, mostra locais interessantes, desperta a vontade, aguça a vontade de quem não conhece Paris de vir, e aborda temas interessantes sobre a cultura, sobre os hábitos franceses, e sofreu críticas aqui, até muitos atores franceses dizendo que não eram para os franceses terem aceitado e tal, mas eu acho que essas coisas têm que serem cutucadas mesmo, tem que tocar na ferida e tem que ser debatido, como a gente está debatendo aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui desde cima, porque não deu para eu ir vendo, né? Senão também ficava um pouco fora do foco. Vamos ver se tem perguntas primeiro sobre o capítulo. Gostei da pronúncia de Paris. Eu também gostei. Se é o que eu entendi, beijo do Paris 8. Não entendi. Deixa eu ir vendo aqui. Pessoal falando que amou a série. Houve discussão por isso, né? Teve discussão sobre muitas coisas. Eu não sei o que a Geisa Marçoa perguntou. Muitas curiosidades para você discutir aqui. Isso, tem muitas. Oi, Dani, não está mais em Paris? Não, tô em Paris. A gente... Ponte dos Cadeados, isso, foi a cena. Jardim do Palais Royal eu não gosto, acho chocolate amargo. Então, eu falei sobre o pão ao chocolate. Tem pão ao chocolate que bota um chocolate amargo, mas tem lugares que não, depende. Não é a receita, assim, né? A moça da boulangerie ao lado do meu hotel fez quase igual, me mostrando as moedas. Isso. Eu não anotei para falar, mas ela mostra as moedas e ela tinha dado dinheiro a mais. Parabéns pelo trabalho, um abraço à sua colega de trabalho e fã, vem para Dubai. Oi, Lígia. Dubai eu ainda não fui, já fui a Doha e Abu Dhabi, mas vou. Bertion, delícia, provei. A Erika fala que ama o sorvete. Adorou. Geisa Marrosa, que adorou as reflexões e análises. Quanto ao medo deles da dedicação dela ao trabalho, franceses são suaves além da conta, se comparando conosco, Brasil. Bem, eu acho que isso é muito relativo, quanto se dedica ao trabalho, quanto aproveita a vida, é muito pessoal, não dá para generalizar. Eles não gostam de falar alto, isso é... muito legal, obrigado por lembrar. No capítulo, durante a reunião, ela tá falando efusivamente e com muito ânimo, né? Até para se apresentar, o rapaz vira para ela, por que você tá falando alto, né? Eu falo alto pra caramba também, aqui são mais de meia-noite, eu tenho que me controlar. Só acho que eles não têm muita fé. Bom, é assim, eu falo isso no City Tour e com frequência sobre a fé. A França já foi um dos países mais católicos do mundo e é preponderantemente católica. Mas após a Revolução Francesa,
com a razão, né? O despertar do racionalismo e do iluminismo, tem muito ateu na França realmente, se é isso que você está querendo dizer. Fabiola Cavalcante, 31. Quanto ao modo de vestir, me conta. Franceses são altamente coloridos e combinam. Eles são muito elegantes. Agora no frio, mais ainda. E esse nível de gente, né, de pessoas que elas se relacionem nesse meio, o pessoal realmente se importa muito com isso. Olha, Lígia B Makeup, eu tive no Brasil e o pessoal voltou a ver bastante meus stories. Infelizmente o Instagram boicota algumas pessoas e diminuiu realmente o meu engajamento e minha audiência. Eu não estou em Portugal não, Lídia, eu estou de volta a Paris. Passei 2 meses em Portugal lá com a minha mãe. E a senhora que toma conta do prédio sem nenhuma boa vontade. Mas eu muito obrigado, vocês estão comentando bem o capítulo. Fico bem contente, o episódio. Eu achei que o agente imobiliário, quando entra no prédio, ele não dá bonjour para... Chama gardienne, em francês. Gardienne é a pessoa que toma conta do prédio. Seria uma zeladora. Em geral, elas são portuguesas. É meio que uma máfia portuguesa aqui. E aí eu vou dar uma dica de um filme. Se chama A Gaiola Dourada. E conta muito sobre o que é ser gardienne, o que é ser zeladora. Traduzindo, gardienne é a guardiã, tá, gente? E o goleiro no futebol é guardiã, é o masculino, né? Se for goleira, gardienne também. Então, porque guarda, né, a meta, o gol. E aí por isso que eu achei que ela foi mal educada, porque o rapaz entrou e não cumprimentou. Só mostrar Paris já adorei. Eu também, Maria Lúcia Mata. Só de mostrar Paris e a fotografia, eu já gostei bem desse início da série. Sueli Martiniano disse que gostou muito da série. Luzi Andrioli, Daniel, só assisto a série por causa de Paris, é claro, a história não é boa. Bem exagerada. Mas eu acho que o exagero é importante para a gente poder dialogar, para dar polêmica, para dar audiência para a cidade e para a série. Eu acho que eles foram espertos, na verdade. Passei 1 mês em Portugal e não escutei o nome de Deus nenhuma vez. Aí também é assim. Olha, os portugueses são bem católicos, depende também... Não sei, da idade ou da cidade que você foi. Que tal você montar um roteiro e tour Emily in Paris? Já quero quando for aí. Eu estou montando um roteiro cinematográfico e vou incluir, claro, as séries que falam sobre Paris. Que nada, isso é seriado. A galera quer ir para Paris agora. Eu também acho. Adorei o passeio que fiz com você para Monte Saint-Michel. Foi incrível. Cláudia. Obrigado. Volte 2021 e... Recomendem sem moderação, sempre falo isso. Levou eu e meu marido para tomar chocolate na Angelina, agora vai ter que nos levar o Bertião. Bela J. Dias. Eu vou tentando encaixar culinária também no City Tour. Meu marido tem um megafone dentro dele. A Erika falou. Show, concordo que são muito elegantes. Top, continue, você arrasa sempre. Obrigada, a fotografia é muito boa, também achei. Sonho Paris, estou muito feliz sonhando com meus tours em Paris. Então venha, 2021. Eu adorei a série, linda fotografia, eu também. Adorei, estive aí por 2 vezes, foi muito bom rever. Então venha para 2021. O JV Nick já tinha conversado comigo sobre... Ele falou, acredito que muitos futuros clientes vão querer conhecer os locais da série, mas ainda prefiro a Amélie Poulain e a Mágica Paris daquele filme. Eu gosto também do Meia Noite Paris, que está pertinho ali do apartamento dela, né? Mas tem muitas séries e filmes legais. Achei os franceses do filme estavam bem atirados e normalmente eles são mais tímidos e educados. Eu achei muito invasivo a abordagem do corretor. Principalmente porque quando eles estão trabalhando, isso é muito sério, eles são bem respeitosos. Tem exceções, mas achei exagerado também. Nesse primeiro episódio. Você já deve ter visto mais, né? A Lígia. Eu amei, achei divertida, a fotografia maravilhosa, maratonei no sábado. Eu me segurei para não maratonar porque eu quero ter essa reação aqui com vocês. Quero o roteiro de Meia Noite Paris. Pode deixar. Pris, a fotografia é encantadora. Faz um tour de filme. Sim, Érica, eu já desenvolvi até no meu livrinho e vou fazer. A pé, né? Vamos lá. Como o Gabriel é da Normandia e não entende quando ela fala do dia D. Então, é legal essa questão. Eu interpretei assim, que meio que ele ignorou, porque só se fala do dia D, só se fala na Normandia por causa do dia D.
E a Normandia é muito mais que isso. Você que tá morando aí, né, sabe disso. Então, é uma crítica também, eu acho. Claro que ele sabe o que é o dia D, mas também em francês é de outra forma, ou ele não entendeu ela falando inglês. Tem várias interpretações, né? Vamos lá. Você concorda que os parisienses não gostam que fale inglês com eles? Isso é um tema recorrente e que eu falo com os clientes. Isso mudou bastante. Tem esse preconceito e eles falam como a pessoa vem para Paris e não fala francês, como mostrou na série, né? A responsável até pelas mídias digitais lá da empresa. E aí tem essa questão aí de não falar francês, mas os franceses, por ser uma cidade muito receptiva para o turista e depende muito do turismo, eles estão bem mais solícitos nesse sentido. Tem mais duas perguntinhas aqui. Primeira impressão que fica, sabe a feira no Cambronne, linha 6, domingo? O pessoal da feira é legal demais. O Leandro AS87. Então, Paris tem feiras como em qualquer cidade do Brasil, né? No Rio tem feira em vários pontos da cidade ao longo da semana. E eu matei até saudade agora das feiras, comi um bom pastel e comprei minha banana para fritar. Os pessoais das feiras e o pessoal, a gente de fora de Paris, né? O povo, melhor dizendo, até estava conversando com a minha esposa sobre isso, eles são mais simpáticos, eles são mais solícitos. Tem muito a ver com a vida corrida. Tem um ditado parisiense que diz: eu sou parisiense, eu não gosto de nada. Então dá para entender bem a alma do parisiense com esse ditado. Mais uma perguntinha. Levou meu marido para tomar chocolate? Não, já tinha falado, é a Bela. Isso, vou levar e posso levar em outros clássicos da cidade. Bom, temos 31 minutos, era a ideia fazer mais ou menos o tempo de um episódio da série, mas vou só terminar aqui as perguntas, tá, gente? Um ano que fui a Paris, que vontade de voltar. As vestimentas dela muito coloridas, exageradas, é assim mesmo? Eu acho que a série também é uma crítica ao modo da americana chegar a se vestir. Eu percebi que um dos funcionários olha para ela, olhando para a roupa dela. É só o primeiro episódio, né? Então não dá para eu poder tirar uma conclusão. Indique mais filmes que mostram Paris. Posso indicar, mas vejam esse, A Gaiola Dourada. Maratonei também, adorei. Parabéns pela iniciativa, Daniel. Obrigado. Anunciaram hoje a vacina para final do ano. Logo estaremos de novo em Paris, se Deus quiser. Janeiro, fevereiro, vamos trabalhar muito. Série leve e perfeita para relembrar Paris. Adorei a fotografia. Eu também. Por enquanto, gostei bastante. Excelente live, obrigado. Leve e divertido, obrigado. Adorei as cenas no Palais Royal. Aquele lugar ali é encantador. E tem um restaurante no final, para quem gosta de culinária, que é o restaurante preferido de Napoleão Bonaparte. Era, né? Já quero voltar. É grande o percentual das pessoas sempre tão elegantes. Nesse meio que ela mostra no filme, realmente. E o escritório é ali pertinho do Palais Royal também, pertinho do Louvre. Eu tenho esse mesmo quadro seu aí atrás, Monet, né? Eu tenho 2 Monets. Esse e impressão do sol, impressão do nascer do sol, né? E ali é uma noite estrelada do Van Gogh, claro que são réplicas, né, gente? Primeira participada da primeira exposição impressionista em Paris, se não me engano, isso aí. Como está o guiamento e o movimento do turismo em Paris? Tá fraco, né? O mundo ainda não se abriu, não. A gente está esperando novas medidas para o turismo. Sou professora de inglês e não sei francês. Durante minha estadia, eu sorri e falava bonjour e continuava em inglês. Ao me despedir, eu falava merci. Fui bem atendido em todos os lugares. É isso mesmo, gente. É falar bonjour, explicar que não fala francês e se souber inglês ajuda. Fui super bem recebido em Paris, desde o balcão de informação do aeroporto. Pegar um táxi achei seguro no hotel pontos turísticos. Tem alguns problemas com táxi Uber para vir e voltar do aeroporto, por isso eu aconselho os nossos trabalhos, mas dentro da cidade, corridinhas rapidinhas, não tem problema nenhum não, tá, gente? Então, já tá aqui acabando. Poxa, perdi, mas vou deixar gravado, gente. Vou deixar salva a live. Adorei, Daniel, parabéns, obrigado, gente. Blog do Mundo, eu amei a série, achei divertido, eles colocaram os clichês bem aumentados. O Nick é francês e não parisiense.
E ele ficou um pouco incomodado sobre como retratam os franceses, mas ele deu risada também. É o marido dela. As roupas em Paris não são coloridas. As mais espalhafatosas são as chinesas que estão turistando por lá, é verdade. Tem previsão de abertura para os brasileiros? Não. É verdade que em Paris você não pode pedir informações porque os parisienses se chateiam. Hoje em dia quase ninguém mais pede informação, né, gente? Os celulares tudo com Wi-Fi, com Google Maps, mas você imagina uma pessoa que trabalhava numa banca, cidade mais visitada da Europa, entre 30 e 35 milhões de pessoas por ano. Ele tem que dar informação o dia todo, né? Então até é um pouco... dá para entender. Qual o nome do filme que você indica? Gaiola Dourada. É uma coprodução franco-portuguesa e americana, porque tem... franco-portuguesa com certeza. Assisti a primeira temporada toda e gostei muito. Eu ainda tô no primeiro capítulo, primeiro episódio, eu vou fazer um por dia, tá? E vocês podem seguir aqui no mesmo horário e indicar os amigos se gostarem. E vou deixar salva, também podem compartilhar e indicar. Gostei de ver a Emily passeando no canal de Samantha. Aí você já adiantou a série. Série linda, dá mais vontade de ir a Paris. Adorei essa live, obrigado, parabéns, adorei, obrigado pela live, top. Beijo, galera. Não vou me estender muito pra galera poder curtir, tá bem? Beijão, bom fim de noite por aí e bom fim de dia em qualquer lugar aí do mundo.